quero saudar a cada um que está nesse canal e de maneira especial a você, cada um dos 491 inscritos no nosso canal. Nosso canal começou bem pequenininho. Quando começamos, a ideia nossa era só transmitir as reuniões dominicais da Igreja de Jesus no bairro das Pimentas. E aí, na época da pandemia, e a partir da sugestão de um amigo meu, Donizete, ele sugeriu: por que você não faz também alguns vídeos? Pois é, comecei, já são mais de 100 vídeos. Eu quero convidar você a assistir esses vídeos, quero te convidar a dar o seu like, a compartilhar esse canal, o canal da Igreja de Cristo do bairro das Pimentas, cujo objetivo é compartilhar, refletir na palavra de Deus. E hoje eu quero voltar um pouquinho. Você sabe que todo o material que é feito aqui é material a partir do meu estudo, da minha reflexão da palavra de Deus. Eu estou terminando o livro de Lucas desse ano de 2024, inclusive você que está comigo nas redes sociais, no Instagram, você está comigo no Facebook, no WhatsApp, você tem assim recebido essas reflexões do livro de Lucas. Mas algum tempo atrás eu li toda a Bíblia, começando no Novo Testamento, fui para o Velho Testamento. Em 2022 encerrei essa leitura e comecei em 2023 na leitura do livro de Lucas. Mas eu cheguei no profeta Ezequiel e hoje eu quero voltar um pouquinho naquela minha leitura que eu fiz, te convidar para você assim, abrir a Bíblia em Ezequiel capítulo 31, versículo 10, na palavra de Deus, que diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que ela elevou a sua estatura, o seu topo chegou até as nuvens e o seu coração ficou orgulhoso da sua altura, eu entreguei essa árvore na mão da mais poderosa das nações, que certamente lhe dará o tratamento que a sua impiedade merece, eu a rejeitei. Pois é, as palavras do Ezequiel hoje referem-se à Síria e ao Egito, que seria, assim, o Egito seria entregue nas mãos de uma nação muito maior, seria derrubada em razão do seu orgulho. E você sabe que os orgulhosos logo caem. Tem um provérbio 16, 18 diz: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. É bem assim mesmo. Nós sabemos que todo aquele que é orgulhoso, todo aquele que se acha, que às vezes parece ter tanto poder, seja poder político como as nações que passaram, foram substituídas por outras pessoas também. Nós podemos lembrar de Nabucodonosor, que estava tão, Daniel capítulo 4, tão orgulhoso, e de repente ele ficou um tempo pastando como louco, porque ele achou que todo o poder procedia dele. E naquele momento se cumpriu na vida dele o provérbio 16, 18, que diz que a soberba precede, ou seja, a soberba vem antes da ruína. O orgulho cega a pessoa, cega a nação. A pessoa passa a pensar no seu poder e que aquilo vem de si próprio. Eu tenho um parente já falecido que uma vez ele disse: não, na verdade eu não dependo de Deus para ganhar minhas coisas, eu dependo do meu trabalho e não do Senhor. Olha só, que soberba, que soberba. É dessa forma que as pessoas esquecem que são mortais. E às vezes também na sua soberba, quando está lá em cima, muito alto, esquece o próximo, esquece que pode haver uma reversão nessa situação. Como aconteceu com um certo homem retratado por Jesus lá no Evangelho, lá assim de Jesus, cujo campo, o texto diz, produziu muito. O homem tinha um problema, o campo produziu muito, ele não sabia o que fazer com todo aquele excedente. E aí ele diz lá em Lucas capítulo 12, 18 e 19, ele diz: até que ele disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem um depósito
muitos bens, para muitos anos. Descanse, coma, beba, aproveita a vida. Pois é. Mas há um texto na Bíblia que afirma que Deus ri assim dos poderosos. Ri daqueles que se acham. Deus ri porque Deus sabe que todo poder deriva dele. Não existe poder que não venha de Deus. E o pouquinho de poder que eu e você podemos ter, seja poder político, seja poder econômico, seja força física, na verdade, todo esse poder deriva do poderoso Deus. E por isso que o Salmo 2, versículo 4 diz: aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Porque o Senhor zomba? Porque o Senhor sabe que o seu poder é momentâneo, é por um tempo, é um poder limitado. Creio que deve ter sido essa a reação de Deus: rir-se do tolo, rir-se daquele que se achava, rir-se daquele que, por ter um poder momentâneo, achava que não precisava de ninguém. Porque naquele mesmo texto do livro de Lucas, que nós estamos comentando, no versículo 20, 12 e 20, diz o seguinte: mas Deus lhe diz para quem? Para aquele homem cujo campo produziu muito e ele não tinha muito o que não sei saber como gastar, ao invés de pensar no próximo, como poderia utilizar aquele poder, porque o poder que Deus nos dá, todo o poder dado é para servir os outros, não é para servir a si mesmo. E o nosso maior exemplo é Jesus. Na Bíblia, nós não vemos, são exceções, os milagres que Jesus usa para servir a si próprio. A grande maioria dos milagres de Jesus tem como foco servir o próximo, não servir a si próximo. Então, Deus disse para aquele homem, mas Deus lhe diz: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. O que você tem preparado? Para quem será? Essa leitura do livro de Ezequiel é muito repetitiva. No Ezequiel, Deus muitas e muitas vezes diz para aquele que está se achando, aquele que acha que é todo poderoso, especialmente os reis, porque hoje em dia, lamentavelmente, a gente percebe que o ser humano não consegue lidar bem com o poder. Quando tem muito poder, ele se embebeda, ele fica bêbado com o poder, faz bobagens, se azucrina nos outros, persegue, muitas vezes assim, vamos dizer, se aproveita disso para fazer mal, para explorar o mais fraco. Por isso que Deus na Bíblia diz muitas vezes para os poderosos: baixe a bola. Basicamente no português claro, porque o poder todo não vem de você. Porque todo o poder vem do Senhor do Universo. E tudo que temos, tudo que nós conseguimos fazer, tudo que nós temos, tudo que conquistamos não é nosso. Vem do Senhor dos Exércitos. E por esse motivo, jamais devemos nos embriagar com o sucesso ou ficar orgulhosos com o crescimento que temos experimentado, porque tudo que temos é por causa de Deus, é para Ele. Deve ser para Ele, deve ser para servi-lo e deve ser especialmente para servir aqueles que Deus mais valoriza, que são as pessoas, o próximo. Porque se começamos a abusar, se começamos a achar que aquele poder é nosso, se começamos a achar que ninguém pode nos segurar, é o próprio Deus que corta as asas dos orgulhosos. Por isso que o tema de hoje, o orgulho cega. Não podemos jamais nos deixar cegar pelo orgulho, porque ao cegarmos pelo orgulho, é o próprio Deus quem vem assim, muitas vezes cortando nossas asas. Temos esse dia, essa semana que está começando. Não sabemos se passaremos a semana vivos, porque todos os dias, assim, a nossa vida não é nossa, está nas mãos de Deus, mas que vivamos dessa forma, tendo utilizado tudo que nós temos para servir o próximo, tudo que nós temos agradecendo a Deus por Ele ter nos dado. E caso topemos com um orgulhoso, e aí tem esse lado também, às vezes topamos com um orgulhoso, ele quer nos explorar, ele quer assim pisar em nós, muitas vezes quer pisar, descansemos e confiemos no Todo-Poderoso, pois do céu, tenha certeza, se tem algum poderoso explorando você, Deus ri e zomba do orgulhoso e soberbo, porque Deus está falando, o seu dia está chegando. Que esta mensagem, que esta palavra possa, de alguma maneira, ser uma palavra de disciplina, uma palavra de advertência, caso eu e você estejamos usando mal
qualquer poder que Deus tem nos dado. Mas também é uma palavra de consolo para mim, para você, caso estejamos sendo explorados, pisados por poderosos. Tenha certeza, há um Deus no céu que está vendo tudo e no momento certo Deus fará justiça. Que durante essa semana possamos, com humildade, nos colocar nas mãos do Senhor e saber que tudo que fazemos, tudo que conquistamos, vem assim do Senhor. Aliás, me fez lembrar o que o João Batista disse uma vez. Ele diz: nenhum homem tem nada sem que do céu seja dado. Se você tem alguma coisa, se eu tenho alguma coisa, é do céu que é dado. Se não temos, se de repente perdemos, no mínimo contou com a anuência do céu. E no momento certo, Deus fará assim justiça.